Olá galera, eu sou o Michael Alves, sou o diretor do Alienista, também faço parte do elenco e eu vim falar um pouquinho sobre o processo de direção. O espetáculo nasceu no ano de 2013 no grupo teatral Expressar Arte Verbalizando, que é ministrado pelo animador cultural Fernando Matos, e nós tivemos lá esse início com o espetáculo. De início o texto não me agradava. Primeira vez que eu li eu achei chato, achei maçante, achei... Ai, quero montar isso não. Só que aí eu vi a possibilidade, que é justamente o que o espetáculo nos propõe. Essa possibilidade da gente fazer o jovem olhar a literatura brasileira de uma outra forma, de uma forma mais interessante. Então, por isso que, por exemplo, eu quis trazer essa questão corporal para o espetáculo, que já é minha linha de trabalho, trabalhar muito o corpo, trabalhar muito mais a fisicalidade do que a palavra. E eu quis juntar os dois, eu quis juntar o útil ao agradável, porque já que vamos montar o Alienista de Machado de Assis, vamos montar de uma forma diferente, como a gente nunca viu. Porque todas as montagens que eu pesquisei no YouTube eram feitas basicamente das mesmas formas, daquela forma convencional, sem mudar muita coisa do texto. E aí eu comecei o processo de adaptação do texto, o texto foi adaptado várias e várias vezes. E aí foi justamente para isso, para a gente conseguir chegar com o espetáculo no jovem, porque é muito importante, por exemplo, uma apresentação que a gente fez, que meu primo foi assistir, e no final ele falou: ah, primo, eu tenho esse livro em casa, então eu vou ler essa história para poder relembrar do que você fez no palco, porque eu gostei muito. E ali foi uma pessoa já tocada pelo espetáculo, que com ele quis conhecer um pouco mais da literatura, e dali ele pode ter se interessado em ler outros e outros livros de Machado, de qualquer um da literatura brasileira mesmo. O elenco original, só temos 3, eu, a Uri e a Lorena. O restante entrou depois, quando a gente virou Albatroz, quando a gente se desvinculou do Expressarte, quando a gente virou uma companhia, e aí juntou todo mundo para essa nova montagem do Alienista. A primeira montagem no Expressarte foi muito corrida, porque a gente teve que montar o espetáculo inteiro em menos de um mês, para participar do festival interno que a gente tem todo ano. E aí em menos de um mês a gente gravou todo o texto, a gente fez toda a edição, eu fiz o figurino. Foi um trabalho árduo, mas que colheu frutos até hoje, como está colhendo, porque a gente continua com o espetáculo até hoje. Vou falar um pouco da escolha da direção, em que os atores façam os personagens e sejam os narradores, e aí isso envolve um pouco também do figurino, e que eu quis trazer essa ideia de todo mundo ser todo mundo. Então é homem da parte de cima usando paletó e a mulher embaixo usando uma saia, uma nágua, uma meia calça, e aí todos os narradores são os loucos daquela cidade que contam essa história pra gente. Então por isso que a gente traz essa energia toda desse mundo fantasioso, porque a gente traz uma questão de por que a loucura tem que ser tratada de uma forma triste, de uma forma sombria, quando na verdade todo mundo tem o seu grau de loucura. Então a gente quis trazer isso pelos loucos, que são os narradores totalmente divertidos, com os penteados grandes, exagerados, com essa fisicalidade, com essa forma de se expressar, com um espetáculo que beira o grotesco algumas horas, que é muito comédia, que é muito escrachado. E é isso que a gente quer mesmo. A gente quer, ao mesmo tempo que a gente segue a crítica do Machado, a gente faz um deboche com tudo isso. O reinício nosso foi justamente quando a gente virou Albatroz, que a gente virou Albatroz e a gente foi e quis retomar o espetáculo. E aí a gente passou por um novo processo de adaptação do texto, onde teve Felipe adaptando junto comigo, tivemos a revisão da Jéssica, que também é do elenco, todo mundo Albatroz, todo mundo trabalhou nesse novo projeto. E aí a gente passou por um novo processo de montagem, porque como o texto era outro, a gente teve que refazer algumas marcações, outras já estavam antiquadas, a gente quis melhorar, e a gente viu a potência do texto e como que a gente pode fazer esse texto de várias e várias formas diferentes. As coreografias, a maioria ficaram do mesmo jeito que estavam, porque era uma coisa que eu gostava muito no espetáculo, as coreografias. Porque a minha mão de direção não é uma mão de faça desse jeito e é assim que eu quero, não. Eu deixo eles livres para criarem, eu deixo eles livres para experimentarem, para proporem, porque esse é o trabalho do ator. Se eu não deixo eles livres, o espetáculo ia ser o que eu quero mostrar.
e não é o que eu quero mostrar. É o que o texto pode mostrar, é o que os atores podem mostrar dentro do palco, e essa alegria, toda essa força. E aí, falando do fantasioso, eu me inspirei no Alice no País das Maravilhas, eu me inspirei no Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é até a própria trilha do espetáculo. Eu me inspirei em todas essas coisas fantasiosas que a gente olha e a gente vê que é o real, mas que também não é real, que ao mesmo tempo é louco, que ao mesmo tempo traz essa questão. E aí a Lorena trouxe essa questão para os cabelos, que ela se inspira também na Rainha de Copas, ela se inspira na vilã de Harry Potter. E aí, processo novo, a gente teve bastante tempo para experimentar, bastante tempo para construir, que graças ao projeto do SESC nós conseguimos trazer, ensaiar lá toda semana e aí construir esse novo espetáculo. No final nós participamos da mostra deles com o nosso espetáculo. Então, galera, eu acho que é isso. Eu falei um pouco do processo de direção. Se ficou alguma dúvida é só perguntar pra gente no nosso Instagram. Curtam a gente lá no Facebook, sigam a gente lá no YouTube, por favor, ajudem a gente. E é isso. Teremos mais vídeos de outros processos. E por hoje é só.